Hoje o irmão Ricardo Michalski compartilhou com os homens, com os valentes da igreja, uma palavra que edificou a gente bastante. Ele falou do homem teleios, o homem completo. O Senhor deseja que cada um de nós cheguemos à perfeição. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Concordam comigo? Amém. Aleluia. Quando nós nascemos de novo, nós dissemos sim ao Senhor. O nosso espírito foi recriado. Imediatamente. Instantaneamente. Mas a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, ele não foi transformado nesse momento. É um processo de aperfeiçoamento. Nós lavamos a nossa mente, tiramos tudo aqueles pensamentos errados, tudo aquilo que o mundo ensinou para a gente, tudo aquilo que Satanás mentiu para a gente, tudo aquilo que veio de errado, a gente precisa lavar pela palavra. Vai na palavra, limpa todo esse lixo do mundo e enche da palavra de Deus, que é a verdade. Então nós estamos nesse processo. A palavra chega, encontra a guarida no nosso coração quando a gente recebe ela com mansidão e ela gera transformação na nossa vida. Amém? Mas nós precisamos recebê-la. Primeiro, precisamos saber que a palavra não é do ministro. A palavra é do Senhor. E ela é viva, ela é vida, ela é eficaz. Ela é capaz de gerar vida. Se você recebe essa palavra no coração com mansidão. Amém? Então nós precisamos meditar nessa palavra todos os dias. Todos os dias. Cada dia mais. Para que ela esteja nos edificando, esteja nos amadurecendo, esteja nos alimentando por dentro. E a nossa mente sendo lavada todos os dias. Isso é uma palavra, esse é um versículo, né, de Romanos 12, que fala para a gente, quase que toda ministração a gente ouve alguma coisa sobre a palavra. Que a gente tem que se alimentar dela, que a gente tem que renovar a nossa mente, porque a nossa mente está cheia de coisas. Nós cantamos aqui que nós fomos transportados, nós fomos resgatados, aleluia. E eu lembro sempre da passagem da saída do povo hebreu. Eles saíram do Egito, eles foram resgatados pela mão forte do Senhor, mesmo com toda a resistência do faraó, toda a dificuldade. O Senhor foi lá com a sua mão forte e resgatou aquele povo. E pôs aquele povo em liberdade. E eles saíram do Egito, levando riquezas, não havia um doente. Eles eram prósperos. Eles eram sarados. O Senhor acompanhava eles durante o dia, com uma nuvem, para que no deserto é muito quente, com uma nuvem e abrandando o calor do sol. E durante a noite, uma coluna de fogo aquecia, porque no deserto, assim como faz mais 50, faz menos 50 também. E eles eram aquecidos à noite e protegidos durante o dia. Aleluia. Eles viam o milagre do Senhor todos os dias. Era o maná chegando na vida deles todos os dias. Todos os dias eles eram alimentados e providos pelo Senhor. Eles eram guardados pelo Senhor. Protegidos, aquecidos, supridos, nenhuma roupa, a roupa não se desgastava, não faltou alimento para eles. Que tempo bom! Mas eles ainda não tinham renovado a sua mente. Eles eram livres fisicamente, já estavam livres. O Senhor os libertou, mas eles ainda tinham uma mentalidade de escravos. Eles ainda não tinham entendido que eles agora eram donos do nariz deles. Eles não sabiam disso. Eles não entendiam, passaram 400 anos. Isso é interessante, eles passaram 400 anos no Egito. O motivo pelo qual eles entraram no Egito, vocês se lembram? Eles entraram no Egito com José, para serem preservados. Chegou uma circunstância, havia fome na terra. E eles foram para o Egito. O povo hebreu foi para o Egito. Uma família foi para lá.
E eles cresceram tanto. Depois desses 400 anos, o Senhor abençoou tanto eles, que eles viraram uma multidão, a ponto de dar medo no faraó que eles se rebelassem. Mas quando eles foram para lá, eles eram muito gratos ao faraó, porque recebeu a eles. José trabalhava para o faraó. E eles foram supridos nesse tempo. O que eu quero dizer com isso? Aquele lugar que havia sido uma bênção para eles, para aquele povo, que era um lugar de proteção, que era um lugar onde eles foram alimentados, onde era o centro da vontade do Senhor, mudou. Mudou o Senhor? Não, o Senhor não muda. O Senhor nunca muda. Ele é o mesmo sempre. Ontem, hoje e sempre. Ele só mudou a fonte, não era mais o faraó. Ele queria que aquele povo passasse a representá-lo, a mostrar para os outros povos quem era ele, quem era Deus. Esse era o propósito daquele povo escolhido. Foi um povo pequeno que foi escolhido lá, junto com Abraão, depois os seus filhos. Então, Isaac, Jacó, aí eles foram para o Egito, mas era para proteção. Era um momento que o Senhor falou, olha, vai ter fome na terra? Vai ter fome na terra. A culpa era do Senhor? Não. Ia ter fome na terra. E o Senhor falou, eu protejo, eu guardo vocês. Vão para o Egito. E eles foram para o Egito. Estou resumindo a história, né? Vocês conhecem que essa história é bem mais comprida. Mas o que eu queria dizer? Que eles estavam, o Egito era a vontade do Senhor para a vida deles. Era onde eles deveriam estar, para que eles não morressem de fome, porque no Egito havia comida. Era simples assim, vai para o Egito que lá tem comida, e vocês vão ser sustentados lá. E eles foram sustentados, foram abençoados, cresceram e se multiplicaram muito, amém. Muito. Amém? Só que passou o tempo. Aquele faraó que conheceu José, que era grato a José, aquele faraó morreu. E outros faraós chegaram, e nenhum deles mais se lembrava quem era José, quem era aquele povo que ajudava tanto eles, que trabalhava com fidelidade. Eles não sabiam. E eles estavam lá, e aqueles faraós começaram a oprimir aquele povo, oprimi-los. É isso que aconteceu. E os clamores do povo começaram a chegar ao Senhor, e o Senhor decidiu tirá-los de lá, falou, é hora de vocês saírem daí. O que aconteceu? Mudou a fonte? Não, a fonte é o Senhor. A fonte continua sendo o Senhor. Amém? Só o canal que mudou. Não é mais o Egito, não é mais o faraó. Agora eles iam provar do Senhor. Eles iam receber comida do céu, as sandálias deles não iam se desgastar, eles iam ser aquecidos durante a noite, cobertos durante o dia, para que o sol não castigasse eles. Eles iam andar em liberdade. E andando nessa liberdade, livres, indo para onde? Para a terra prometida. Uma caminhada de 15 dias. O pessoal diz 15 dias, 3 meses, mas havia muita gente. Mas era uma caminhada curta. E nessa caminhada, sem a mente renovada, sem saber quem eles eram, começou a chegar o quê? Murmuração no meio do povo. E eles começaram a achar que era melhor estar no Egito, aquele lugar que o faraó queria matar eles. Eles queriam voltar. Então, o que adiantou o Senhor colocá-los em liberdade? Se a mente deles não for renovada, eles ficam desejando o quê? Eles estavam desejando voltar. Eles tinham saudade das cebolas do Egito. Eles tinham saudade de comer carne. Eles tinham saudade de coisas do Egito. Da época que eles estavam escravos, que o faraó oprimia eles. Eles esqueceram essa parte. Assim que eles tiveram liberdade, eles esqueceram disso. E estavam querendo voltar para o Egito, voltar para o cativeiro. O que isso ensina para a gente? Que nós somos livres hoje. O Senhor nos transportou, Ele nos resgatou do império das trevas. Amém? Mas, se a gente não renovar a nossa mente, se a gente não renovar ao padrão da palavra, não meditar na palavra, não conhecer o Senhor, nós cantamos aqui, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente o ama.
Você não pode amar alguém que você não ama, não conhece. Você não pode amar alguém que você não conhece. Você precisa conhecê-lo. E onde que eu vou conhecer do Senhor? Na palavra. Ali está o começo. Tem mais? Tem mais. O Senhor diz que tem mais. Tem mais águas profundas para a gente. Tem mais relacionamento. Tem mais, esse relacionamento com o Senhor é para crescimento dia a dia. A palavra diz que a vereda do justo, o caminho do justo, ela vai brilhando a cada caminhada, de dia em dia. É de dia em dia. Então a gente tem que estar evoluindo, crescendo no Senhor, se alimentando nele todos os dias. Essa é a vontade do Senhor. Que você o conheça mais e mais, como amigo. Aquele amigo íntimo, aquele amigo próximo. Ele quer que você chegue todos os dias no trono dele e diga: e aí, pai, como está? Hoje vai ser bom. Vai ser ótimo. Às vezes a gente esquece que ele prometeu na palavra dele que ele estaria conosco todos os dias. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas não é o que a palavra diz. A palavra diz que ele está conosco todos os dias. Mas o maior habita em nós. Não existe dificuldade. Ah, mas é que não existe dificuldade mesmo? Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente fica com a mente quando a gente era escravo ainda do pecado, do medo, daquilo que a gente não podia fazer. Eu sou uma testemunha. Eu sou tímido. Aqui não é o meu lugar. Isso é o que eu pensava. Aqui não é o meu lugar. Eu sou tímido demais, eu não falo com as pessoas, eu tenho medo de falar. Eu lembrei da Sheila Lacerda falando que ela tinha medo até que perguntassem a hora para ela. Eu não era tão assim, mas eu tinha medo de subir aqui em cima e me dar um branco. Eu tinha medo de ficar falando para as pessoas, mas o Senhor foi trabalhando isso no meu coração. Foi trabalhando. Aleluia. Ainda estou aqui em obediência, amém? Aqui não é o lugar mais confortável da igreja para mim ainda. Tá? Mas a gente precisa obedecer ao Senhor, precisa ouvir a voz dele. A palavra diz que ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no meu e no seu coração. E todos aqueles que creram, que aceitaram, que receberam o Senhor Jesus, também receberam do Espírito Santo. Amém? Aqui a casa é o templo do Espírito Santo hoje. O Espírito Santo não habita mais em tendas, em caixas, em urnas, em arcas. Ele habita aqui dentro. Amém? Isso aqui é só a caixa dele, é só a casca. Amém? Ele está lá dentro. É o Espírito, ele habita em mim hoje. Amém? Eu gosto de lembrar que, às vezes, a gente se esquece que o Espírito Santo é um convidado ilustre. Nós o aceitamos, nós o recebemos, nós o chamamos para morar aqui dentro de nós. E ele mora aqui dentro. Às vezes a gente se esquece que ele está aqui dentro e que ele é um convidado. Às vezes a gente não cuida tanto dessa casa como deveria. Ele é convidado, e não é ele que tem que dar manutenção na casa, viu, gente? Da casa cuidamos nós. Danilo pregou na quinta-feira, falou sobre o carro, que ele se imaginava um carro. Eu falei, realmente, e se esse carro, a gente não der manutenção nele? Não é? Às vezes a gente se esquece que a gente tem que dar manutenção no carro. Imagina um carro que você não troca o óleo, né? Vai elencando aí, né, Jefferson? Não troca o óleo, não troca correia dentada, não troca, pastilha de freio, embreagem, amortecedor. Se esse carro parar, você vai culpar o fabricante, o criador? Você vai culpar o vendedor? O pastor? Você vai culpar a esposa que o Senhor te deu? Quem que você vai culpar? Nós somos responsáveis pela manutenção do templo, da casa do Espírito Santo. Isso é responsabilidade nossa. Amém? A palavra diz que a gente tem que, nós precisamos cuidar dessa casa. Nós precisamos mantê-la. Isso é nosso. O Senhor habita aqui. E essa é a nossa responsabilidade, não é responsabilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso convidado, é a nossa visita. Ele habita aqui dentro. Amém? Porque nós o chamamos para habitar aqui dentro. Ele mora aqui dentro. Amém?
Mas o cuidado desta casa é nosso. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente se esquece, a gente come de qualquer jeito, come muito sal, come muito açúcar, come demais, e a gente se esquece que a gente tem que cuidar desse corpo. Amém? E às vezes a gente fica falando, achando que é Satanás que está lá naquela comida que você comeu. Amém? Satanás estava naquele bolinho lá, porque aquele bolinho me fez aumentar de peso, ou aumentou o meu açúcar. Não vamos espiritualizar tanto assim, né, gente? Satanás não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente decide e come, e às vezes depois está lá com pressão alta, com diabetes, né? E algumas coisitas mais. E de quem é a culpa? Nossa. A gente precisa cuidar desse corpo. Esse foi o templo, esse foi o veículo que o Senhor usa para que a gente leve a palavra dele. Amém. Que a gente leve o Espírito Santo. Amém? Nós estamos aqui com um propósito. A igreja tem um propósito. Vocês concordam comigo? Que nós não estamos aqui a passeio, de férias, visitando. Nós não estamos aqui de lazer. Nós não estamos aqui para nos encontrarmos. É muito bom encontrar os irmãos, ter esse momento de comunhão, adorar o Senhor junto, amém? Desfrutar da unção que está na vida do irmão. Mas a gente não está aqui só para se reunir. Nós temos um propósito aqui nesse mundo, como igreja. Vocês concordam comigo? Amém. Tem muito mais. Tem muito mais. Só que eu li uma reportagem, uma pesquisa, que dizia que 31% da população americana gosta de fazer essas estatísticas, né? 31% da população americana, ela respondeu a um censo dizendo que já tinham frequentado alguma igreja, mas não frequentavam mais. Não eram mais parte daquela igreja. E não frequentavam nenhuma outra. Mas eles não deixaram de ser cristãos. Eles não apostataram da fé. Os estudiosos chamam essa parcela da população de desigrejados. Os desigrejados, os sem igreja. Tem os sem terras, sem teto, sem igreja. Esses aqui são sem igreja. Amém? Eles já pertenceram a uma religião, pertenceram a uma igreja, fizeram parte de uma igreja local, mas alguma coisa aconteceu e eles deixaram de participar daquela igreja. Falei, bom, Estados Unidos, né? E o interessante é que é a mesma proporção das pessoas que ainda estavam na igreja. Por que eu digo ainda estavam na igreja? Ou seja, 31% estava fora da igreja, outros 30% estava na igreja, mas tinha mais 10% querendo sair. Essa era a realidade americana da década passada. Os números talvez sejam um pouco diferentes nessa década. Eu fiquei pensando, gente, o tanto de gente que tem na igreja é o mesmo tanto que tem fora. E o que está dentro quer sair. Alguma coisa está errada. Mas será que no Brasil é desse jeito também? Não, isso deve ser coisa de americano, né? No Brasil não deve ser isso, não. No Brasil aumentou na última década, né? Aumentou de menos de 1% para quase 3% o número de desigrejados. Que acham que não precisa desse negócio aqui, não. Não, esse negócio de reunir, não, acho que isso não é bom para mim, não. Esse modelo aqui que Deus instituiu, né, de pastores, apóstolos, essa estrutura toda eclesiástica, essa ministração da palavra, imposição, não, isso aqui acho que não é bom, não. Eu prefiro do meu jeito. Meu jeito é eu com Deus. Já que Deus tirou todos os intermediários, né? Então é eu com Deus e pronto, não preciso dessa estrutura, não. Então, essa é uma realidade que também existe aqui no Brasil. 3% são quase, pela estatística, eram quase 4 milhões de pessoas nessa mesma estrutura, desigrejadas. Eram apóstatas? Elas apostataram da fé, elas negaram a fé? Não, elas simplesmente não gostam da igreja. Ela não gosta do pastor, não gosta da ministração, não gosta da posição política que assumiu. Isso aqui não é palanque, gente. Às vezes a gente frisa esse assunto e no verbo a gente não tem isso, mas algumas igrejas têm adotado o púlpito como palanque. E isso tem trazido conflito para a igreja. Essas pessoas não se insatisfizeram com Deus. O problema delas não foi com Deus, foi com o homem. Elas se decepcionaram com o homem, com o pastor,
com o que faziam com os recursos, elas se decepcionaram com os escândalos, elas se decepcionaram com a forma que o ministro pregava, elas se decepcionaram com os homens e foram embora. E acharam que a vida era melhor sem elas, sem a igreja, sem vocês. Era melhor separado. Duro, né? Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que era esse o plano de Deus? Que a gente vivesse independente dele? Ou independente uns dos outros? É estranho que a gente ouve na palavra que a gente tem que amar uns aos outros. A gente tem que suportar aqueles que são mais fracos. Que a gente tem que aplainar os caminhos para o irmão. A gente tem que ajudá-los. Essa é a vontade do Senhor. Mas algum ruído entrou nessa conversa. Algum ruído entrou. E essas situações passaram a acontecer também dentro da igreja brasileira. É isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas longe da igreja, achando que essa é a vontade de Deus. E eu queria tratar um pouco desse assunto hoje. Amém? Aleluia. Deus bom. Tive um tempo, isso é um testemunho meu, que eu estive afastado. Por um motivo eu afastei da igreja, eu aceitei de Cristo novo. E era muito jovem ainda, dependia dos meus pais, e não ficava lá, não deu certo aquele momento, porque eu batia muito de frente com a religião da minha família e com a forma que era, então não dava certo. Mas foi uma decisão dura, porque eu dependia dos meus pais, mas não queria desobedecê-los, e aí ficava aquela assim, que pai ia levantar contra filho, falei, então isso está escrito na palavra, e aqui era um conflito muito grande para um adolescente. Aí eu decidi falar, olha, não dá, desse jeito não dá. Não tenho paz aqui, não tenho paz em lugar nenhum, vou ficar em casa. Eu virei um desigrejado naquela época. Uma decisão minha. Mas o que eu percebi? Eu percebi que eu queria continuar com Deus. Eu falei, Deus e eu? Deus e eu. Não tem problema, acho que vai dar certo. Mas o que eu percebi? Que quando eu estava fora do braseiro, era como uma brasinha que era tirada para fora do braseiro. Você estava até quente no começo, mas ela vai se esfriando. Aquela brasa, ela vai até se apagar. O braseiro continua aceso, mas se você tirar uma brasa de lá, ela vai se apagando. Ela vai se apagando, até que você não lembra mais o que você fazia lá. Não se lembra, você vai se esquecendo. É como a palavra diz que você olha a sua imagem no espelho e depois se esquece dela. Você vai se esquecendo. E vai acontecendo o quê? Esfriamento. Será que alguém conhece alguém, entre vocês, conhece alguém que está fora da igreja, que não está congregando em lugar nenhum, já foi crente, já esteve na igreja, já falou sim para o Senhor, mas está fora? Conhece alguém? Será que só eu conheço alguém? E o que acontece? As pessoas vão ficando frias. Esvaziamento, esfriamento. Por que será? Porque é aqui nesse meio que nós somos edificados. É aqui na igreja que nós somos alimentados. A palavra diz que é debaixo da bênção, debaixo da autoridade, debaixo do cabeça, é que são derramadas as bênçãos do Senhor. E esse lugar é um lugar de obediência. A gente precisa estar debaixo deste lugar para receber as bênçãos do Senhor. E quando a gente está lá fora, o que a gente faz? A gente corre atrás dos interesses, corre atrás do trabalho, corre atrás de todas as coisas, e as bênçãos fogem da gente. Essa posição de obediência é uma posição onde as bênçãos do Senhor nos alcançam. E quando a gente está fora dessa vontade, a gente corre atrás delas e elas fogem da gente. Além disso, tem um vazio. Eu posso dizer de experiência própria. Eu sei o que a gente sentir, aquela distância. Eu falei, gente, que dor é essa? É um vazio. É um vazio. As pessoas que estão afastadas do Senhor, elas podem não ter rejeitado ao Senhor, mas elas estão afastadas do Senhor, afastadas do seu caminho. Elas têm um vazio. E esse vazio dói, porque o Espírito Santo está lá e ele sabe que a gente está desligado do Senhor. E ele fica estimulando. Volta para o Senhor. Volta para os seus caminhos. Essa é a vontade do Senhor. Que você seja um com Ele de novo.
que você esteja em comunhão com os irmãos. Porque nós não podemos estar sozinhos. Nós não somos autônomos, nós não somos independentes. Nós dependemos, o Senhor nos fez corpo de Cristo. O Senhor nos fez corpo de Cristo. O que é um corpo? Ele é composto de vários membros. A palavra diz que nós somos como um corpo. Nós temos vários membros. E nesse corpo tem pé, tem mão. Não é isso? Tem olho, tem ouvido. É um corpo. Cada um, o Senhor nos fez todos diferentes. Se vocês compararem, nas digitais nós somos diferentes. Na íris nós somos diferentes. No jeito de caminhar nós somos diferentes. Nós somos totalmente diferentes um dos outros. E todos a imagem e semelhança do Pai. Por quê? Porque com Ele nós somos um. Nós somos um com Ele. E é essa a vontade do Pai, que nós sejamos um com Ele. Mas para sermos um com Ele, nós temos que ser uns com os outros também. Porque o propósito do Senhor é para a igreja. O propósito do Senhor é para a igreja. Não é individual. O propósito da igreja é que nós andemos juntos, como um corpo. Porque senão, se fosse um objetivo individual, o Senhor começou lá atrás, por exemplo, com Abraão. Bastava Abraão, se ele só precisava dele. Mas o propósito não era Abraão. O propósito eram as nações. O propósito era muito maior. Não é isso? O propósito de Deus são todos os homens. A vontade do Senhor é que todos os homens sejam alcançados. Não é isso que diz a palavra? Que todos sejam alcançados. Que todos sejam salvos. E isso não é um plano, não é um projeto para um homem só. Nem somente para uma igreja, nem somente para um ministro, não somente por uma denominação. Isso é uma missão do corpo. Essa é a missão do corpo. Levar, ide. A palavra diz ide. E ela diz para quem? Só para o pastor? Só para o supervisor? Só para o apóstolo? Só para o mestre? Então deve ser para o evangelista. Não, o ide é para todos. Amém? É para todos. Nós fazemos parte desse corpo. Porque o ide é para o corpo de Cristo. Amém? E nós fazemos parte desse corpo. O Senhor nos chamou para esse corpo. Ele nos colocou como parte desse corpo. Aleluia. Quero ler com vocês um pouco a palavra. Aleluia. Deus bom. Marcos 16, 15. Só vou citar essas passagens para que a gente esteja ouvindo um pouco. Lembrando então, as aulas da Gabriela Cachiva. A igreja não é um prédio, não é um CNPJ, não é uma empresa. A igreja somos nós. Amém? Todos nós compomos a igreja. E todos os irmãos em Cristo compõem essa igreja, esse corpo de Cristo. Amém? E qual que é o papel, qual que é o propósito dessa igreja, desse corpo de Cristo? O primeiro propósito, que diz lá em Marcos 16, 15, anunciar as boas novas. Ide e pregai as boas novas, é o que diz a palavra. É a primeira coisa. Para quem? Para o seu vizinho? Não, para todos os homens. Porque essa é a vontade do Pai, que todos sejam alcançados. Isso não é um propósito individual, não é um propósito de um pastor, não é um propósito de uma pessoa. Isso é o propósito do corpo de Cristo. Amém? Segundo item, 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas já passaram. Ele fala aqui, nessa passagem, do ministério da reconciliação, que Deus estava reconciliando o mundo com Ele, não lhes imputando os pecados. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Tá? Aquele que não conheceu o pecado se fez por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui ele fala sobre o ministério da reconciliação, que nós fomos chamados ministros da reconciliação para reconciliar. E o Senhor estava reconciliando quem? O mundo. Mais uma vez, isso não é um plano, um propósito, um projeto de uma pessoa. Isso é um projeto para uma igreja, para um corpo. Amém? Não para uma igreja Verbo da Vida Azaçu, mas para o corpo de Cristo na terra.
Amém? Efésios 4, de 11 a 20, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos. Amém? O Senhor levantou algumas pessoas dentro do ministério, dentro do corpo da igreja, tá? Para que elas assumissem umas funções específicas. Com que propósito? Aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Todos aqueles, nós e todos aqueles que disseram sim ao Senhor, que foram justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Esse também não é um trabalho pequeno, é um trabalho enorme, que também não é para poucos, são para muitos. João 14:8 diz assim: Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim? João 14:8. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como você me diz, vê o Pai? Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. O Pai está em mim e é Ele quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará as obras maiores. Esse é o propósito também para a igreja. Fazer as obras de Cristo. Quais sejam as obras de Cristo? Libertar, salvar, ensinar, discipular, pôr em liberdade o cativo, resgatar do império das trevas, como a gente cantou aqui. Esse é o propósito da igreja. E é para quem? Para todos. O objetivo, o plano original é que todos sejam salvos, todos sejam alcançados, nenhum se perca. Amém? E 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz assim: Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Diga comigo, todos os homens. É para a gente estar orando por todos os homens, porque a vontade do Pai, diz lá no versículo 4, a vontade do Pai é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Cristo. É esse o propósito. Amém? Então, a salvação é o primeiro passo nessa carreira, nessa jornada. É uma jornada. A jornada começa com o primeiro passo, não é isso que diz o ditado? E que passo é esse? Salvação. Começa com a salvação, mas não termina na salvação, porque se terminasse com a salvação, a gente não precisava estar aqui. Era simplesmente dizer sim para o Senhor e estar com Ele. Acabou. Seríamos arrebatados. Mas a missão da igreja é alcançar todos. Todos. Isso não é uma missão pequena, é uma missão grande. E por isso, ela precisa de cada um de nós. Amém? De cada um de nós. Então, o propósito do corpo de Cristo. O propósito do corpo de Cristo é esse. Amém? E ele precisa, para cumprir esse propósito, ele precisa de filhos. O Senhor precisa dos seus filhos, porque ele escolheu fazer com os seus filhos. Ele não vai fazer por nós e nem sem nós. Ele decidiu fazer conosco. Amém? Essa é uma obra que ele decidiu fazer conosco. Alcançar a todas as nações, alcançar a todos. Esse é um propósito. Mas ele diz na palavra que os filhos maduros é que são guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos uma bússola interior, que é o Espírito Santo. Mas só os filhos maduros é que são guiados por esse Espírito Santo. Amém? Mas todos são maduros? Todos já estão maduros? Todos já chegaram à perfeição? Amém. A gente sabe que não. Amém? Mas como é que vai acontecer então o processo? A pessoa nasce de novo, é um bebê. Como é que vai chegar à perfeição? Como é que vai chegar ao crescimento, à maturidade? Quando é que ela vai deixar de ser um menor? Um herdeiro menor. A palavra diz que nós somos, quando a gente é imaturo ainda, a gente é como um menor, um herdeiro menor. O que é um herdeiro menor? Ele é dono de tudo, porém não pode fazer nada. A palavra, inclusive, diz que ele é como um escravo. Hoje ministrou o Ricardo sobre esse assunto. O menor é um escravo, ele não pode decidir nada.
mas não é a vontade do Senhor para nós. Amém? Ele disponibilizou toda sorte de bênçãos para que você e eu, nós pudéssemos desfrutar hoje. Não é lá quando o Senhor voltar, lá na Nova Jerusalém, lá no céu, quando Ele vier. Ele já disponibilizou toda sorte de bênçãos. As bênçãos celestiais estão disponíveis. E nós temos aprendido nas quintas-feiras da fé que esse dia lá longe é a esperança. A nossa esperança é que Jesus vai vir. A nossa esperança é que um dia Jesus vai vir. Um dia estaremos com Ele lá na glória, com o corpo glorificado. Amém? É um dia, isso é uma esperança. E o que é a fé? Nós temos estudado fé nas quintas-feiras. Isso tem edificado a fé daqueles que têm vindo, que têm recebido a palavra de Deus com mansidão. Porque a fé é para agora. É a fé que traz à existência essas coisas. Tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para nós está depositado lá no céu. E a gente vai lá no depósito e busca pela fé. Tudo aquilo que está disponível. Todas as bênçãos que o Senhor já preparou para nós estão lá guardadinhas. Como é que a gente alcança? Pela fé. É pela fé. Mas como que a gente chega nesse nível? Vamos avançando. Glória a Deus. Então nós temos um ajudador nesse processo, nesse crescimento. Amém? Como que é o nome do nosso ajudador? Aleluia. Espírito Santo. Abram comigo 1 Coríntios 12. Glória a Deus. 1 Coríntios 12. Coríntios 12, ele fala sobre os dons do Espírito Santo e sobre dons do ministério, ou chamadas ministeriais. Amém? Ele começa assim, lá no versículo 4, diz assim: há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Já começa uma distinção. Diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas Deus é que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, por um fim proveitoso. Então, nós começamos depois aí, então, dons do Espírito. Amém? Lá no versículo 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então nós vemos aqui os dons do Espírito. Esses dons do Espírito foram distribuídos para a igreja. Amém? Quem os distribuiu? O Espírito Santo. Aleluia. Quando eu recebo o revestimento de poder do Espírito Santo, quando eu recebo o batismo no Espírito Santo, os dons estão disponíveis. Quem os dá? O Espírito Santo. E a palavra diz ainda que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, porque os dons do Espírito, elas têm um fim proveitoso. Para quem? É para beneficiar o corpo de Cristo, é para beneficiar as pessoas, é para beneficiar o próximo. Amém? Então, todos esses dons, operação de maravilhas, profecias, que são milagres, né? Profecias, discernimento de espírito, variedade, interpretação de línguas, tá? Ele foi repartido a cada um pelo Espírito Santo. Está disponível. Como é que eu recebo? Pela fé. Eu recebo pela fé. Isso é um recurso que já está disponível, recurso, ferramenta do Espírito Santo. Amém? Continuemos. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito e formamos um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos e livres. Todos nós temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo de Cristo é formado por todos nós. Amém? Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo?
Quando que a gente vê essas situações que a pessoa fala assim, porque eu não sou o pé, eu não sou do corpo? Quando a gente se restringe o trabalho, o ministério, somente ao pastor, ao profeta, ao mestre, ao apóstolo, ao evangelista. Quando a gente restringe somente essas pessoas, a esses cargos, a essas chamadas, o que acontece? A gente fica falando desse jeito aqui. Isso é o trabalho do pastor, isso é o trabalho do mestre, isso é o trabalho do evangelista, isso nunca vai ser o seu trabalho. É o corpo dizendo, uma parte do corpo dizendo, não, porque eu não sou membro, então isso aí eu acho que não é bem a minha praia, não. Não. A palavra está dizendo que nós somos parte do corpo. Amém? Todos nós somos parte do corpo. Todos nós temos um papel nesse corpo. Amém? Continuemos a leitura. Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. É o Senhor que coloca. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse só mão, cabeça e, pé, onde estaria esse corpo? Imagina essa situação, que você não tivesse todas as partes desse corpo. Como que seria? Não seria completo, não conseguiria cumprir o seu propósito. Amém? Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho interesse em ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Do que nós estamos vendo aqui? É uma situação diferente. É quando alguém na chamada ministerial acha que não precisa de quem não tem o chamado ministerial. O entendimento é incorreto também. Porque às vezes a pessoa acha que não, é só pastor. É o pastor que precisa nessas situações aí. É pastor, profeta, mestre, apóstolo. A gente não precisa dessas outras pessoas. A palavra não está dizendo isso, a palavra diz que nós somos um corpo e nós dependemos um dos outros. Esse corpo não é formado só por mão, cabeça e pé. Esse corpo é formado de todos os membros. Antes, os membros do corpo, os que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem bem menos honrosos para o corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, ainda damos mais honra, porque os que nós são mais nobres, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Amém? Então nós devemos honrar uns aos outros. Quem? Aquele que tem chamado? Não, todos. Todos. É uns aos outros. Para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham membros de igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam nele. Aleluia. 1 Coríntios 12, agora versículo 27, diz assim, ele fala sobre os dons ministeriais. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e seus membros em particular. E pôs Deus, agora ele está falando da chamada ministerial, na igreja, primeiramente apóstolos, isso está falando da ordem que estabeleceu na igreja, apóstolos, profetas, terceiro lugar, doutores ou mestres, quarto lugar, milagres, operadores de milagres ou evangelistas, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, todos esses são chamadas ministeriais, amém? É para ministrar para o corpo, para a edificação do corpo, para aperfeiçoamento do corpo. Ele tem um propósito? Tem um propósito, ministrar ao corpo. Amém? E ele pergunta, Paulo pergunta aqui, são todos apóstolos? Não são todos apóstolos. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Não são todos. Amém? Não são todos. Gente do céu, esse relógio não foi atualizado, né? Não, né? Meu Deus do céu, tomei um susto agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Desculpa, gente. Desculpa. Até me perdi aqui. Todos têm dons de curar? Todos falam, que às vezes a gente se perde o horário aqui também, acontece isso aqui de vez em quando, gente. Interpretam todas, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui, quando ele está falando dons, volta a falar novamente dos dons espirituais, aqueles que o Espírito Santo ministra a toda a igreja, inclusive aqueles que são dotados, que foram chamados para o ministério. Amém? Aqueles que têm chamado para ministrar ao corpo de Cristo. Ok? Então, nós temos aqui, nessa passagem de 1 Coríntios 12, nós temos, então,
dois grandes conjuntos. Tá? Nós temos os chamados ministeriais, né? Nós temos os dons ministeriais, os chamados ministeriais, e nós temos os dons do Espírito. Os dons do Espírito foram dados o quê? Para o corpo. Amém? E o chamado ministerial? Para alguns. Alguns têm esse chamado ministerial. Alguns têm esse chamado. É importante que você consiga identificar esse chamado na sua vida. Você tem chamado ministerial? É um desses aqui? Apóstolo, profeta, mestre? Identifica isso no Senhor. Porque o Senhor te separou desde antes do ventre da sua mãe para aquilo. Amém? Então é importante que a gente descubra para que a gente foi. Nós fomos salvos, e para que nós fomos salvos? Com que propósito nós fomos salvos? Nós temos um propósito nesse corpo, amém? Aleluia. Então, nós temos esses dois grupos. Primeiro, né, como a palavra diz lá em 2 Coríntios 5,17, nós temos aqueles que têm o chamado Ministério da Reconciliação. Ninguém está sem trabalho, gente. Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo corpo, cada um com o seu propósito, cada um com o seu chamado, cada um com a sua função. Amém? Eventualmente, você ainda não tem essa maturidade para saber o que é que você foi chamado. Mas busca no Senhor. Busca no Senhor. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. Amém? Ele vai te trazer essas coisas. Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dEle. Como é que a gente alcança essas coisas? Por fé. A gente coloca a nossa vida diante do Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou com algum propósito. O Senhor me resgatou como um propósito. Todos no corpo nós temos um papel. Então, qual é o meu? Amém? E começa a servir. Porque uma das coisas que a gente precisa aprender é servir. Esse é o propósito para o qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados no corpo para servir uns aos outros. Esse é o chamado básico. Aquele que ministra serve ao corpo. Aquele que está servindo a água está servindo ao corpo. Aquele que está cuidando do som, da multimídia, da comunicação, está servindo ao corpo. Todos nós estamos servindo ao corpo. Amém? É importante que a gente tenha esse entendimento que nós fomos chamados com um propósito. E esse propósito é servir. Não existe outro, é servir. Nós servimos ao Senhor, servindo uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então, ministros, né, com chamado ministerial, não excluam aqueles que não têm um chamado ministerial, porque o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. Joel 2,28 diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E 1 Coríntios diz que ela foi dada, o Espírito Santo foi derramado com um fim proveitoso. Fim proveitoso. Amém? Do que é que está se precisando? Está precisando de dons de curar? É cura que está disponível. Está se precisando de quê? Está se precisando de uma palavra de conhecimento. Esses recursos estão disponíveis para o corpo de Cristo. Amém? Para um fim proveitoso. Está disponível para a igreja. Está disponível para nós. Amém? Para todos nós. Aleluia. É capacitação do Senhor. É capacitação do Senhor para essa dispensação. As manifestações do Espírito são para nós. Amém? A criação, eu falei uma outra oportunidade que eu estive aqui, que a criação ela aguarda a manifestação dos filhos. Ela aguarda que nós venhamos a manifestar a glória do Senhor. Os desigrejados também. Porque eles não se decepcionaram com Deus. Eles se decepcionaram com os homens. Porque eles não viram a manifestação da glória de Deus na vida deles. Amém? Mas, se por outro lado, eles se decepcionaram com homens, será que nós temos igrejas perfeitas? Eu vi uma ministração do pastor Edilson Lira, que ele estava falando de uma pessoa que estava procurando uma igreja perfeita. Será que existe essa igreja? Uma igreja onde a palavra é perfeita, os irmãos são perfeitos, o pastor é perfeito, tudo é perfeito. Será que existe isso? Não existe isso, gente. Nós estamos sendo aperfeiçoados, amém? Nós somos perfeitos no Espírito, recriados, mas ainda estamos em obras. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Se você encontrar essa igreja perfeita, pastores perfeitos, irmãos perfeitos, louvor perfeito, palavra perfeita, ministração perfeita, tudo perfeito. Ele diz, não vá para lá, você vai estragar essa igreja.
Porque você não é perfeito ainda. Amém? Nós estamos crescendo. E é nessa igreja imperfeita, que o Senhor, Ele derrama da sua misericórdia, da sua graça, Ele nos alcança na situação, Ele te ama exatamente do jeito que você chegou. Ele te ama sempre. O amor incondicional de Deus é algo maravilhoso, porque Ele nos ama exatamente como nós somos. Amém? Isso não é o problema. O problema é quando a gente acha que porque Deus nos ama do jeito que nós somos, eu posso ficar desse jeito. Eu não preciso crescer, eu não preciso receber mais da palavra, eu não preciso me ajustar, eu não preciso mudar meus comportamentos, eu não preciso mudar minhas atitudes, eu posso continuar do jeito que eu estava lá no mundão, fazendo todas aquelas coisas. O fato de Deus te amar não te isenta da responsabilidade de você se submeter à palavra dEle, à vontade dEle. Amém? A vontade dEle qual é? Que todos nós cheguemos à perfeição, ao pleno conhecimento dEle, de Jesus Cristo, do Pai. Esse é o propósito dEle, essa é a vontade dEle. E quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente ama a Ele, mais a gente quer satisfazer a Ele, mais a gente quer se entregar a Ele, mais a gente quer do Senhor. Quanto mais você se aproxima dEle, mais você quer dEle. Quanto mais você chega perto da brasa, mais quente você fica, do braseiro, mais frente você fica. Quanto mais você avança, mais você recebe. A palavra fala das águas. Quanto mais você se dispõe ao Espírito Santo, mais Ele te conduz a águas mais profundas. Todos começamos lá no raso, com água nos artelhos. Mas a gente sabe que aquilo não é só aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muito mais. Mas depende da gente. Depende de mim, depende de você. De querer. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não força, não obriga, não domina, não subjuga. É você que tem que dizer: Pai, eu quero mais. Eu quero mais. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim um vaso, Senhor, nas tuas mãos. Eu quero receber mais de ti, Senhor. Eu quero ser levado, Senhor, para águas mais profundas. Eu quero ser levado, Senhor, os teus mistérios. Eu quero conhecer mais de ti, conhecer mais da sua palavra. Enquanto eu não me disponho, enquanto eu não busco, o Espírito Santo não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Porque Ele é o nosso ajudador. E Ele também não vai fazer por nós, porque Ele é o nosso ajudador. Glória a Deus. Amém? Oh, glória. Vamos avançando. Então, a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos, da glória de Deus. E a igreja não é um lugar perfeito. É um lugar que estão pessoas aprendendo a andar no Espírito. Gálatas 5:22 fala de andar no Espírito e andar na carne. Ricardo, eu não estou copiando a sua ministração. A ministração já estava pronta. Eu falei, o Espírito Santo está querendo falar realmente alguma coisa. Porque os versículos já estavam escritos. E o Ricardo leu todos hoje de manhã. Como eu sei que as mulheres pelo menos não estavam aqui de manhã, eu vou ler para as mulheres. Amém? Aleluia. Então, é um lugar que a gente anda no Espírito. Amém? É um lugar que a gente vai aprender a andar no Espírito. Amém? O que é andar no Espírito? É andar em amor. É que o fruto do Espírito apareça na sua vida. Amém? Que você seja guiado pelo Espírito Santo. A palavra diz que os filhos maduros, eles são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, aqui na igreja que você vai estar sendo edificado nisso, que você está sendo ensinado a ser submisso ao Senhor, ao senhorio do Senhor. Amém? É aqui que você vai estar sendo edificado a ser submisso à vontade, a buscar o Senhor, porque existe tudo isso, está disponível para nós. Tudo isso está disponível para nós. Andar no Espírito, amar, suportar e perdoar uns aos outros. Onde que você vai aprender? É aqui na igreja, é na palavra, estudando a palavra. É o ministro te falando, um dia isso vai chegar no teu coração e falar, realmente, eu tenho que perdoar minha sogra, eu tenho que perdoar, seja lá quem for, eu tenho que suportar fulano, eu tenho que apoiar ciclano. A palavra diz que a gente tem que fazer isso. A gente tem que submeter. Amém? Na igreja é o lugar onde a gente tem pessoas aprendendo a renovar a mente. Amém?
A gente fala todas as coisas erradas no mundo. A gente fala, fala sobre doença, fala sobre enfermidade, fala sobre escassez, sobre o que vai acontecer com o Brasil, as coisas ruins. E a gente aprendeu a falar desse jeito. Amém? Mas com o ensino da palavra, a gente vai vendo que essa é a realidade que os nossos olhos enxergam. Não é a realidade que o Senhor vê, não é como o Senhor vê, não é como o recurso que Ele já nos deu. Se eu vejo enfermidade, aquela enfermidade é a realidade natural. Mas eu posso mudar aquela realidade, porque o Senhor, Ele nos resgatou, Ele nos libertou de toda a enfermidade. Amém? Jesus levou sobre si. E eu tenho uma nova forma de me posicionar diante dessas circunstâncias, dessas situações. Amém? Então, eu preciso começar a crescer, a renovar minha mente, a andar no Espírito, a andar sobre a palavra, sobre aquilo que a gente já recebeu. Nós já recebemos a palavra de vida, palavra de fé. Isso tudo está aqui no nosso coração. A gente precisa começar a colocar ela em prática. Isso precisa ser realidade na nossa vida. Amém? Isso precisa ser realidade na nossa vida. Deus do céu, eu olho esse relógio e me preocupa. Deus é bom. Aleluia. Então nós temos o conhecimento da palavra, nós temos capacitação do Espírito Santo, que são os dons, nós temos a fé. Mas a palavra diz o seguinte: não adianta nada disso se a gente não tiver aquele ingrediente. Qual é o ingrediente dessa receita? Conhecimento da palavra, capacitação, os dons e fé. Está faltando um ingrediente nessa fórmula, nessa receita. Amor. Nós precisamos do amor de Deus. Aquele amor ágape, aquele amor que já foi derramado. A palavra diz que esse amor foi derramado nos nossos corações. Amém? A palavra diz que nós precisamos amar como Deus ama. Amar como Deus ama. Amém? Não basta conhecimento, não basta capacitação. O apóstolo João diz lá em Apocalipse sobre uma igreja de Éfeso: se a gente só tiver conhecimento, só tiver fé, só tiver dom e não tiver o amor, de nada isso tudo vai adiantar. É uma receita que não funciona, é uma receita que não vinga, é uma receita que não vai dar certo. De nada adianta você ter todos os seus bens dados para os pobres, ter o seu corpo queimado, não adianta nada. Você ter fé para mover montanhas, de nada disso adianta. Nós precisamos do amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Então ele diz lá assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, e não pode sofrer os maus. Os pusestes a prova os que dizem apóstolos, e não são, tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhastes em meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Sem esse amor, 1 Coríntios 13:1 diz assim, que ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, tivesse todos esses dons, e não tivesse amor, seria como um metal. O que é o metal? Só retine. É oco, vazio. Ainda que eu tivesse dons de profecia e conhecesse todos os ministérios e a ciência, e ainda tivesse a fé para mover montanhas, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna e o sustento aos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, eu nada seria. Deus é amor. Amém? Deus é amor. A essência de Deus é amor. A palavra de Deus diz assim que aquele que não ama não conhece a Deus. Isso está lá em 1 João. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Amém? Se Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É isso que diz a palavra. Não existe dom, não existe capacitação sem a receita, sem o último componente dessa receita. Para recebê-la, para aplicá-la, para andar na palavra, nós precisamos de tudo isso. Precisamos da capacitação do Espírito, precisamos do conhecimento da palavra, da vontade do Senhor. E precisamos do amor. Amém? Aleluia. Diga para o seu irmão: eu te amo com o amor de Cristo. Eu te amo com o amor de Cristo. Se a gente não consegue, às vezes, amar o nosso irmão,
Às vezes a gente não consegue amar o nosso irmão. Como que a gente vai amar a Deus? Essa é a pergunta. Comece exercitando com o seu irmão, porque o seu irmão, ele te ama também. Amém? Porque ele obedece a palavra, ele caminha na palavra. Então, começa a aprender a amar as pessoas, começa pelo seu irmão. Porque lá fora a gente vai ter que aprender a amar aqueles que não amam a gente, aqueles que pisam no nosso calo, aqueles que nos perseguem. E a gente vai aprender também a dar outra face, a responder com um sorriso. Eita glória! Faz parte do crescimento, faz parte do treinamento. Amém? Para a gente cumprir esse propósito, a gente precisa amar, e de forma incondicional, assim como Deus nos ama. Deus nos amou do jeito que a gente era inimigo de Deus, e Ele nos amou daquele jeito. Ele não quer que você continue daquele jeito, amém? Mas Ele nos amou daquele jeito, daquele jeito. Ele não exigiu que você largasse todas as coisas, os seus vícios, as suas manias. Ele falou, eu te amo, do jeito que você é. Amém? É desse tipo de amor que a igreja precisa. Que o corpo de Cristo precisa. Amar ao seu irmão como Cristo nos amou. Que dá a vida pelo seu irmão. A ponto de dar a vida por ele. Amém? Então, é isso que eu queria ministrar para vocês. A igreja, então, ela não é um lugar de ministração de pessoas perfeitas. Amém? É um lugar de comunhão? Sim. Mas é um lugar que você vai ser alimentado no Espírito, é um lugar que você vai crescer na palavra, é um lugar que você vai receber da ministração dos dons. Você vai ser complementado pela ministração dos dons. Aleluia? Aleluia. Aqui na igreja é um lugar onde a gente vai ser aperfeiçoado, onde a gente vai precisar ser disciplinado. Amém? A banda de música já pode subir. Aleluia. É onde a gente vai receber as estratégias de Deus. Amém? Nosso ministério tem uma estratégia, que é em relação ao discipulado. Nós temos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós temos pessoas nos visitando, é importante que se diga. Essa é uma estratégia de Deus para alcançar o corpo de Cristo. Amém? O Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele é uma estratégia de Deus para que a gente alcance. Porque imagina se o pastor tivesse que discipular todos nós, um a um, tivéssemos que ser todos discipulados, tivéssemos que ser preparados, porque a palavra diz que nós precisamos ser discipulados, nós precisamos ser preparados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque como que você vai caminhar em fé se você não conhece a vontade do Pai? Como é que você vai ter esse posicionamento se você não sabe qual é a vontade do Pai para a sua vida? Como é que você vai caminhar se você não sabe para onde? Como você chega lá? Então, o Rema é uma estratégia de Deus para esse ministério, para que a gente alcance não somente as igrejas Verbo da Vida, mas alcance o corpo de Cristo. No quê? No conhecimento da palavra. No conhecimento que veio sendo perpetuado. O conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, às vezes, numa aula do Rema, você consegue avançar entendimento, conhecimento e revelação, que às vezes você demoraria anos para você conseguir, porque a palavra ela é ministrada por ministros experientes, guiados pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. Amém? Então é o ministro com chamado, ministrando para o corpo de Cristo com auxílio do Espírito Santo. Então é um avanço, é uma aceleração. Amém? A gente tem que aproveitar esses momentos, para que a gente esteja convidando as pessoas para assistir às aulas demonstrativas. Nós temos aulas demonstrativas, nós temos a matrícula as matrículas sendo iniciadas, estão abertas ainda, amém? As aulas vão começar no mês que vem. Então é um tempo, é uma oportunidade, uma estratégia que o Senhor nos deu, para que a gente esteja discipulando o corpo de Cristo. O que é discipular? É parte do nosso chamado, é parte do chamado individual, que é fazer discípulos. A palavra de Deus fala, fazei discípulos. Ensina a palavra. E o Rema é uma estratégia para a gente estar aprendendo da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos aproveitar as aulas demonstrativas, a gente deve ter algumas ainda. A primeira matéria geralmente é uma matéria livre, é uma matéria que você pode trazer convidados. É um tempo de crescimento. Amém? Então,
A vontade do Pai é que nós estejamos crescendo na vontade dEle. Amém? Sendo edificados no Espírito, sendo edificados na palavra, sendo edificados com a mente nossa renovada, que a gente esteja frutificando e dando frutos ao Senhor, frutos dignos do Senhor. Amém? Aleluia. Eu queria fazer um apelo, né, que a palavra diz que todo aquele que confessar o Senhor Jesus, ele será salvo. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus Cristo? Que ainda não faz parte desse corpo? Tem alguém que gostaria de fazer essa confissão de fé, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos aqui são salvos? Todos são filhos de Deus? Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa é sobre a capacitação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo veio morar dentro de nós. Ele já está aqui dentro. Mas algumas pessoas ainda não foram batizados no Espírito Santo, não receberam esse revestimento de poder com a evidência de falar em línguas. Alguém no nosso meio ainda não fala em línguas, não recebeu o batismo do Espírito Santo, esse revestimento de poder, e gostaria de recebê-lo? Todos aqui oram em línguas, são batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Alguém no nosso meio com alguma enfermidade, alguma dor, que gostaria de receber a oração da igreja? Todos sarados? Aleluia, todos curados? Amém. O Senhor me colocou também para fazer uma última pergunta. Existe alguém do nosso meio que esteve afastado, esteve desigrejado, ou esteve distante do Senhor e gostaria de se reconciliar com Ele, de estar próximo dEle de novo? Amém? Que tem esse vazio. Alguém no nosso meio que gostaria que estivéssemos orando juntos? Todos avivados? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que nós estejamos em comunhão, sim, mas não é simplesmente uma comunhão, mas que nós estejamos sendo edificados, que nós estejamos crescendo, que nós estejamos alcançando e desenvolvendo a nossa fé. A nossa fé ela é desenvolvida pelo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus para que a nossa fé esteja sendo edificada, para que nós estejamos sendo alimentados. Amém? Quando a gente desconecta do Senhor, é como se fosse uma bateria que começa a descarregar. E quando a gente está conectado nele, estamos sempre sendo alimentados. Amém? Para quê? Com que propósito? Para que nós sejamos luz para este mundo. Amém? É para que sejamos luz, onde quer que nós cheguemos. Onde quer que nós cheguemos, nós levamos o Espírito Santo de Deus conosco. Amém? Ele é o nosso ajudador. É na força do poder dele, não do meu poder, não é da minha força, não é da minha capacidade, que o mundo vai ser salvo, que ele vai ser curado, que vai ser liberto. É pelo poder do Senhor, é pelo poder que nós já recebemos. Amém? Mas que nós precisamos tomar posse dele. Nós precisamos tomar posse dele, pela fé. Amém? Isso está disponível para nós. Isso é parte da igreja, porque o Espírito Santo, ele habita na igreja. Amém? Glória a Deus. Foram edificados? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este tempo, Pai. Tempo de crescimento, tempo de ensino, tempo de edificação da Tua palavra, Senhor. Oh, Pai amado, eu te dou graças, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, que nos ajuda em todo o tempo, Pai, que nos ajuda em todo o tempo. Espírito Santo de Deus, vem com a Tua chuva, vem com as Tuas águas, Pai, regar a semente da Tua palavra, Pai, para que ela encontre, Senhor, ela forme raízes dentro de nós, Senhor, para que nós fiquemos bem sedimentados, Pai, firmados na Tua palavra, Pai, e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já disponibilizou, Pai, nós recebemos pela fé, tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças, Pai, eu te dou graças pela sua ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Aleluia.
Eita, eita, fomos alimentados essa noite, hein? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos repetir? Eu sou o que a